querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Comigo está tudo bem. Estão preparados para mais uma aula de matemática? E você aí de casa, que não é aluno, mas que também está acompanhando, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. O meu nome é Fabiana, que estou acompanhando com a maravilhosa, magnífica matemática. Não tem nada demais, hein? O que a gente tem hoje aqui em nossa aula? Nós vamos trabalhar os números reais, o conjunto dos números reais. Pegar o material? Já estão aí com tudo pronto? Então vamos continuar. Os conjuntos que eu trouxe aqui para a gente dar uma analisada. Vocês devem ter aprendido, feito cálculos, visto características, propriedades de todos esses conjuntos. Exatamente. O conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. O Z, inteiros. O Q, racionais. O R, reais. E este I, irracionais. Se nós analisarmos esse diagrama, nós vamos perceber que todos os outros conjuntos estão contidos nos reais. Um natural é real? Sim. Um inteiro é real? Sim. Um racional é real? Também. E o irracional é real? Sim. Então, todos esses numerais aqui, estes conjuntos que fazem parte do conjunto dos reais. E nós vamos fazer uma revisão geral de operações dentro de todos esses conjuntos que, por fim, fazem parte dos reais. E vamos aprender um pouquinho também sobre os irracionais. Você conhece esse irracional? Conhece? Que símbolo é esse? Que letra grega é esta? Ah, muito bem! Ele é o π, exatamente. Mas e agora? Faça a leitura do π. Difícil? Muito difícil. Já imaginou? Este numeral, este valor, ele tem aproximadamente 63 trilhões de casas decimais. Seria possível fazer essa leitura? É claro que não. Por isso, este número que é irracional, a letra π, o valor π, nós utilizamos aqui, aproximadamente, com o símbolo de aproximadamente 3,14, quando a gente vai utilizar para cálculos da matemática, ok? Mas eu trouxe para vocês compreenderem, relembrarem, exemplificar os números irracionais, ok? Continuando, vamos então agora ali observar as operações com esses conjuntos. E para iniciar, eu trouxe a operação de potenciação. Vocês já conhecem outras operações? Vocês já conhecem a adição, subtração, multiplicação, divisão, as 4 operações fundamentais, não é mesmo? Potenciação é mais uma operação. E dentro desta operação nós temos elementos, nós temos termos muito importantes. Nós temos aqui esse 3, que é chamado de base. Nós temos o 2 aqui, que é aquele número pequeno que a gente escreve ao lado do numeral, ele é o expoente. E o resultado da nossa operação, aqui no caso 9, é a potência. O que as pessoas confundem? As pessoas pegam esta base e multiplicam pelo expoente. 3 vezes 2. Não, nada disso. Jamais. O 2, ele está indicando quantas vezes a base tem que ser multiplicada por ela mesma. 2 vezes, no caso, o 3 tem que repetir 2 vezes. Vamos pensar bem nessa diferença? Eu trouxe aqui para vocês. Potenciação é diferente de multiplicação? Atenção, é bem diferente. Por que que é diferente? Vamos ver.
Multiplicação é uma operação que veio para substituir a adição de parcelas iguais. Ao invés da gente fazer várias somas, eu utilizo a multiplicação, como é o caso aqui. Ao invés de somar 2 mais 2 mais 2, a gente fez 3 vezes o 2, que ambos dão resultado de 6. Então, a multiplicação está relacionada com a adição. Já a potenciação, ela está relacionada com quem? Ela está relacionada à multiplicação de fatores iguais. Quando eu leio o cubo de 2 ou 2 elevado ao cubo, o que isso quer dizer? 2 vezes 3? Jamais. 2 ao cubo é o 2 vezes o 2 e vezes o 2 novamente. 2 vezes 2, 4, eu pego esse produto e multiplico novamente. 4 vezes 2, 8. Ok? Diferenciaram aí multiplicação de potenciação? São operações diferentes. De modo geral, a expressão A elevado a N indica uma multiplicação de N fatores iguais ao número real A. Ou seja, trouxe para vocês esta frase aqui em forma de uma simbologia. O número elevado a N, que este N pode ser qualquer valor, né? 0, 1, 2, 3, 4, menos 10. Este N, que é a quantidade de fatores que ele vai ter que ser multiplicado. Então, se eu tiver um N igual a 4, então o A vai ser multiplicado A vezes A vezes A vezes A, 4 vezes. Tudo bem? Nós vamos ver isso com mais detalhes. Vamos retomar algumas propriedades muito importantes da potenciação. Eu trouxe aqui para vocês 68 elevado a 1. O que a gente precisa lembrar? Todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Seja esse número natural, inteiro, racional, né? Aí eu entro o conjunto dos decimais, eu entro também as frações. Todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, 68 elevado a 1 é 68. Assim como 21 inteiros e 3 décimos, também é 21 inteiros e 3 décimos, porque o expoente é 1. E se eu tiver agora todo número elevado a 0, aqui no caso eu tenho 125 milésimos elevado a 0, é igual a 1. Pode ser decimal, fracionário, negativo, positivo, como eu trouxe aqui para vocês, o 102 também elevado a 0 é igual a 1. Continuando, eu trouxe para vocês que quando um número, seja fração, decimal, seja natural, ele está elevado a um expoente diferente de 0 e diferente de 1, 2, 3, 4, né? E assim sucessivamente. Aqui no caso eu trouxe uma fração. Esse expoente se aplica a cada um dos termos da fração. O expoente 2 se aplica ao numerador e o expoente 2 se aplica ao denominador. Por isso, eu estou fazendo esta fração por ela mesma. E fica 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Cada membro da fração recebe aquele expoente e você trabalha o cálculo daquele número em relação ao expoente. Tudo bem? Continuo aqui então com vocês. Sem dúvidas? Se tiver dúvida, continue assistindo às aulas, porque nós ainda vamos trabalhar muito sobre esta operação matemática. Aqui, eu trouxe para vocês a potência com base negativa. Sim, a base pode ser negativa. Aquelas anteriores eram positivas, mas a base pode ser negativa? Pode sim, não vai diferenciar. O que a gente vai ter que tomar cuidado é com o símbolo, o sinal do resultado. E para isso a gente também tem regra. É bem simples. Atenção! A base é negativa, mas o expoente é par. Então, o meu resultado será positivo. Eu estou multiplicando aqui
O 1,3 negativo por 1,3 negativo. Menos com menos na multiplicação é mais. A base é negativa, mas o expoente é par. 2 é par. O resultado vai ser positivo. Continuando, mais 1, só que agora, ao invés de ser decimal, é uma fração. Menos 1/5 elevado à quarta potência, ou a quarta potência de menos 1/5. Menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5. A base é negativa, mas o expoente é par, então o resultado vai ser positivo, por isso que nem apareceu o sinal. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Continuando. Ah, Fabiana, agora a base é negativa, mas o expoente é ímpar. Então, o nosso resultado vai ser negativo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 32 negativos, não preciso ficar fazendo aquela questão assim, menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais com menos menos, não precisa. Basta eu observar o expoente daquela operação. A base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado é negativo. E eu trouxe também este exemplo em forma fracionária. Se uma fração ela é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo, o produto vai ser negativo. Conseguiram compreender? Conseguiram aí gravar essas informações? Então eu já vou passar para o próximo. Eu trouxe também quando o expoente for negativo. O que a gente deve fazer? Ah, Fabiana, essa situação é diferente. Agora, a base também pode ser negativa. Mas e o expoente ser negativo? Esse número que a gente escreve pequenininho, ele ser negativo. Como a gente resolve? Bem simples, só que a gente precisa guardar essas regrinhas e informações. Nós precisamos primeiro saber o que é inverso. Você aí de casa sabe o que é inverso? Se eu pedir assim, pessoal, qual é o inverso de 4? Qual seria o inverso de quadruplicar alguma coisa? Você sabe dizer? Alguns sim. Então eu vou dizer para vocês. O inverso de quadruplicar, o inverso de 4, é 1/4. É eu dividir este total por 4 ao invés de multiplicar por 4. Se eu colocar o fantasminha que a gente tem o hábito de colocar aqui, inverso é muito fácil. Basta eu trocar o numerador com o denominador. Eu troco eles de lugar. Ao invés de ser 4 sobre 1, é 1 sobre o 4. Então, a gente vai precisar, para fazer expoentes negativos, lembrar o que é inverso. A regra é a seguinte: quando o expoente é negativo, eu inverto a base, então nós temos que inverter a base, e o expoente passa a ser positivo. Exato! Vamos inverter essa base? 6 sobre 1, porque aqui embaixo nós temos o fantasminha 1, vai ficar como? Vai ficar 1/6. Exatamente. E o nosso expoente agora vai ficar um número positivo. Inverte a base e o expoente fica positivo. E depois é só a gente fazer o 1 à quarta e o 6 à quarta também. Você consegue fazer este cálculo? Quanto é 1 à quarta? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1. E o 6 à quarta? 6 vezes 6. Olha, vou fazer aqui no cantinho pra gente, ó. 6 vezes 6, fácil, 36. Vezes 6 de novo, quanto é 36 vezes 6? 6 vezes 6, 36. 6 vezes
3 ou 30, 180. 180 com 36, nós temos 216, não é mesmo? E agora, de novo, tem que multiplicar mais uma vez, 216 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. E 6 vezes 2, 12. Então, quanto é 6 à quarta? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 1.296. Compreenderam? Como a gente faz quando o expoente é negativo? Inverte a base e o expoente passa a ser positivo. Vamos fazer a mesma coisa aqui com essa segunda possibilidade, com esse outro exemplo. Nós vamos pegar o 7, olha, não muda o sinal, continua sendo a base negativa, só que ao invés de ser 7 sobre 1, será 1/7. E 1/7 agora ao quadrado, o expoente é positivo. E eu tenho que lembrar de mais uma regra. A base é negativa, mas o expoente é par, então o resultado vai ser positivo. 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. Vamos fazer com esta fração? Agora eu tenho 1/9. Basta a gente trocar, ao invés de ser 1/9 será apenas 9. 9 sobre 1, que eu não preciso registrar 1. E o expoente vai ser positivo. 9 ao quadrado, cuidado, nada de 9 vezes 2. 9 vezes 9, que é igual a 81. E o último aqui, eu tenho 2/5 negativos elevado a menos 3. Então, eu vou fazer como? Nós vamos trocar o 5 com o 2 de lugar, inverter, e o nosso expoente vai ser positivo. Mas lembrem, a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, nosso resultado, concluindo, ele será o quê? Ele será negativo. 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. E o 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Compreenderam? Lembraram as regras aí de cálculos com potenciação? Espero que sim. Vamos jogar para a gente aproveitar e revisar todo o conteúdo? Estão preparados para o nosso jogo? Vocês já sabem como funciona. Eu vou ler a pergunta, mostro aqui, vocês visualizam as possíveis respostas, escolhe a sua que eu vou depois responder e você corrige verificando se acertou ou não. Nesta operação, o cubo de 15 é igual a 3.375. Qual é o expoente? Então, veja bem, nesta operação, nós temos aqui uma potenciação, não é? O cubo de 15 é igual a 3.375. Quem é o expoente? É o 15 que é o expoente? É o 3? Ou é o 3.375? Você sabe? Muito bem. O expoente é a alternativa B. Próxima pergunta, o que será que vai nos perguntar? Qual número deve ser colocado no lugar do expoente x da expressão 7 elevado a x é igual a 49 para que a igualdade seja verdadeira? Então, qual expoente que eu tenho que colocar aqui? O 7 vezes ele, quantas vezes que dá 49? 42 vezes? 7 vezes? Ou 2 vezes? Muito bom! 7 ao quadrado, o quadrado de 7, 7 vezes 7. Excelente! Próxima, qual a potência de uma base cujo expoente é igual a 0? Ah, então já está nos perguntando. Aquela regrinha, você lembra? Todo número elevado a 0 é igual a 0, 1
ou a própria base? Todo número elevado a zero é igual a 1. Muito bom. Próxima pergunta. Quanto é 168 elevado a 1? Retomando aquelas regras. Todo número elevado a 1 é sempre 0? 1? Ou, no caso, ele mesmo? Todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Alternativa C. Mais uma pergunta. 2 inteiros e 4 décimos, aqui com o expoente 2, significa o quê? O quadrado de 2,4 significa o quê? Significa 2,4 vezes 2? Significa 2,4 vezes 2,4? Ou significa 2,4 dividido por 2? Qual a alternativa que a gente deve marcar? O que significa esta operação de potenciação? Muito bem, ele vezes ele mesmo. E, penúltima pergunta, vamos resolver 1/4 negativo ao cubo. O que significa? 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. E lembrando daquela regra, a base é negativa e o expoente é ímpar, o nosso resultado é negativo. Aqui todos estão negativos. Mas 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4 vezes 4 é 4, 12 ou 64? Excelente. Menos 1/64. A última questão. Quanto é o 2 elevado a menos 3? Esse expoente, né, negativo. O que a gente tem que fazer? Você se lembra? Inverter a base, o expoente passa a ser positivo. Vixe, então, se a nossa base não é negativa, como que o resultado é negativo? Não tem como. Exatamente por isso a alternativa correta é a letra C, 1/8. E aí, gostaram do jogo? Eu espero que sim. Assim, eu termino a nossa aula dessa forma prazerosa que a gente gosta, porque jogar é muito gostoso. Eu desejo para vocês bons estudos, espero vocês aqui na próxima aula. Continue se esforçando aí de casa. O meu grande abraço e tchau, tchau!